Olá, bonitos e bonitas, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas vem comigo para mais um vídeo de conteúdo neste canal. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer todos os novos inscritos que chegaram agora. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Para você que gosta desse canal, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com alguém. Diga para alguém, olha só, tu conhece essa menina aqui, ó, aqui daqui de Imperatriz, uma blogueira super famosa. Mas, gente, compartilhe esse conteúdo. Talvez se você não gosta, você vai encontrar alguém que goste, para que o canal possa crescer. E aqui nós vamos falar hoje sobre um assunto que a internet está cheia, muitas pessoas estão falando ultimamente, mas eu quero contar a minha experiência com isso que eu vou falar hoje, que é o que, gente? É a gratidão. É uma palavra que está muito em alta, virou famosinha, né, dos últimos tempos, mas o ato de agradecer mudou minha vida de uns 3 anos para cá, 2 anos por aí para cá. O ato de agradecer tem mudado minha vida de forma muito significativa. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência dessa vivência de uma rotina de gratidão. Gente, como que eu comecei a me tornar uma pessoa grata? Primeiro, eu tive que perceber que eu era uma pessoa ingrata. E quem me ajudou, na verdade, a perceber isso foi um amigo. Na verdade, eu achava que eu era grata, mas eu de fato não era grata. Eu agradecia pelo geral, pelas coisas gerais, mas quando se tratava de projetos, de coisas, das coisas que eu tinha, daquilo que eu já tinha conquistado, eu não parava muito para olhar para aquilo que eu já tinha conquistado, para aquilo que eu tinha, e eu ficava muito no que eu ainda não tinha. Então isso fazia de mim uma pessoa que viu o copo sempre meio vazio. Eu nunca vi o copo, tipo, quando eu olhava um copo com água, digamos, você vê um copo com água, você olha para aquele copo, você vê que o copo não tá cheio. Eu era a pessoa que eu via que o copo não estava cheio, era isso que eu via. Eu não parava para pensar assim, não, mas o copo tem um pouco de água. Não, eu sempre parava para pensar, o copo não está cheio. Então, para que você se torne uma pessoa grata, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se perceber. Eu me percebi uma pessoa muito ingrata. Eu estava sempre no futuro, eu estava sempre ansiando pelas coisas que ainda não tinham acontecido, e eu estava me esquecendo das coisas que já tinham acontecido na minha vida, e de tudo que eu já tinha caminhado, de tudo que eu já tinha conquistado, e eu estava me esquecendo totalmente de tudo que eu já tinha conquistado. E quando esse amigo conversando comigo sobre isso, ele falou, Itamara, você é um tipo de pessoa que você está sempre olhando o copo meio vazio. E aí, eu sou uma pessoa que quando você me faz uma crítica, você me fala algo ao meu respeito, eu posso até discordar de você naquele momento, mas certamente depois que você sair, eu vou trazer aquilo ali para reflexão e eu vou observar como que aquilo que você falou, como que ele ficou em mim, se eu me chateei, por que eu me chateei, por que isso, entendeu? Será que de fato eu sou assim? Então eu começo a me auto-investigar para saber se faz algum sentido aquilo que a pessoa falou a meu respeito. E aí eu comecei a me investigar e fui percebendo que de fato eu era uma pessoa muito ingrata e eu estava sempre vendo o copo meio vazio. E aí eu decidi ter uma postura diferente, eu decidi adotar para minha vida uma vida de gratidão, a começar pelas coisas que eu já... Gente, se não tivesse um cafezinho, eu não seria café com a Ita, né? É isso aí. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho, peraí. E você, já passou a língua no seu pretinho hoje? Gente, voltando ao nosso assunto sobre gratidão. O meu processo, ele tem começado já faz 3 anos, mais ou menos 3 anos aí, um processo de autoconhecimento, de algumas coisas que estavam me incomodando, de muitas coisas que estavam, muitas perguntas sem respostas, muitas coisas que eu estava gritando, precisando conhecer, precisando saber, eu estava me sentindo muito sufocada em vários aspectos.
E aí eu já estava nesse processo de voltar-me para dentro de mim, para tentar me conhecer melhor, para tentar entender por que eu sentia algumas coisas, por que algumas coisas estavam me incomodando. Gente, se não tivesse acontecido a pandemia, certamente eu não estaria mais aqui no Brasil, eu já estaria morando fora há quase 2 anos, porque o meu projeto já estava praticamente tudo pronto, apenas uma pessoa da minha família estava sabendo que era meu filho, a gente já estaria em outro país e eu já sabia, inclusive, que cidade eu ia morar. E a pandemia, gente, ela me trouxe algo muito, muito, muito interessante. Eu sempre tive vontade de morar em outro país. E a pandemia, ela trouxe pra mim uma paixão maior pelo meu país, sabe? Uma certeza maior de que eu gosto daqui, de que eu quero ficar aqui, que eu vou em outro país para visitar, para passar uns meses em um outro país, mas eu não quero mais ir embora do Brasil para de fato morar em outro lugar, viver muito tempo naquele outro lugar, passar uma temporada sim, mas morar como eu pretendia ir, não. Eu queria ir mais pela experiência mesmo, mas e também para tentar ter uma outra vida, ter novas oportunidades. Eu estava muito insatisfeita, muito, muito insatisfeita. E a pandemia, ela me trouxe isso de olhar, a começar pelo Brasil, olhar para o Brasil e dizer assim, meu Deus, como eu estou grata por no meio dessa pandemia eu estar aqui no meu país. Cara, quando eu vi tudo fechado, e eu comecei a imaginar como seria estar em um outro país, sendo que tudo estava fechado, que ninguém podia visitar ninguém, sem poder trabalhar. Cara, eu entrei em pânico, assim, pelo simples fato de pensar que eu poderia estar em outro lugar passando muitas necessidades. E eu comecei a ficar muito grata porque eu estava aqui no meu país. Eu tinha uma vontade de ser grata, eu tinha uma necessidade de ser grata, mas aquilo não saía para a vida prática. E aí foi ali no finalzinho de 2019, para o começo de 2020, eu comecei. Tem um avião passando agora, gente, peraí. Então, ali no finalzinho de 2019 para o começo de 2020, eu comecei esse processo de gratidão diária, de ser grata pelo que eu tenho. O que eu tenho hoje, eu comecei a olhar para o que tinha na geladeira. Eu comecei assim, o que tinha na geladeira, eu olhava para aquilo que tinha na geladeira, e quando eu ia fazer o meu almoço, eu dizia, Deus, eu sou grata porque hoje eu tenho o que comer. Deus, eu sou grata porque eu tenho condições de pagar água. Deus, eu sou grata porque eu tenho energia. Senhor, eu sou grata porque hoje eu almocei. Senhor, eu sou grata porque eu tenho um trabalho. E então eu comecei a expressar gratidão por essas coisas simples que eu tinha. E quando eu comecei a expressar gratidão por essas coisas simples que não são tão simples, mas digamos assim, a gente, como ela é do dia a dia, a gente não valoriza tanto, a gente acha que não precisa tanto expressar gratidão sobre isso. Eu pude perceber o quão a minha vida foi ficando mais leve, como eu fui ficando mais feliz, quando eu passei a praticar o ato de agradecer todos os dias pelas pequenas coisas. Eu lembro que eu andava muito pela casa, orando pela casa e dizendo, declarando quanto eu era grata, como eu era feliz, como eu era satisfeita, agradecendo porque eu tinha saúde, porque meu filho estava vivo, porque meu filho estava em casa, porque meu filho estava bem. E a partir disso, gente, a partir desse ato de começar a agradecer, eu fui tirando de cima de mim aquele peso de que as coisas precisavam acontecer, de que, poxa, eu tinha 30 e poucos anos, eu ainda não tinha conseguido isso, eu ainda não tinha conseguido aquilo. Eu me cobrava muito porque eu não tinha feito ensino superior, as pessoas também me cobravam, mais do que as pessoas cobram a gente, o ruim mesmo é quando você começa a se cobrar. Então eu já estava me cobrando sobre isso,
30 e poucos anos, nunca casei, não tenho namorado, não isso, não aquilo, não sei o que. Então, tudo isso, a partir do momento que eu passei a ser grata por tudo que eu tenho, eu pude perceber que as coisas começaram a fluir, as portas começaram a se abrir na minha vida. E as minhas orações, elas mudaram. Eu comecei a orar dizendo para o Senhor, agradecendo por aquilo que ainda não chegou, por aquilo que Deus ainda tem para mim, por tudo aquilo que eu ainda vou viver. E não colocando um peso, não colocando um peso de expectativa no meu futuro, mas a Bíblia ela fala que quando nós formos pedir algo, nós precisamos crer que já recebemos. Então eu comecei a fazer essa prática de orar, agradecendo como se eu já tivesse recebido. Inclusive esse apartamento que hoje eu moro, vocês que me acompanham há bastante tempo sabem que a outra casa que eu morava era uma casa um pouco mais velha, tinha muito problema com barata, e amigos muito próximos sabem que o lugar onde eu morava antes daquela casa era praticamente um cortiço. Mas eu morei muitos anos lá, sou grata por ter morado lá, mas sou grata porque melhorei. E hoje eu moro nesse apartamento, mas quando eu estava lá no apartamento, eu lembro que eu orava agradecendo a Deus por esse apartamento antes mesmo de eu conhecê-lo. Eu comecei a dizer: Senhor, eu sou grata pelo apartamento onde eu vou morar, porque ele é bonito, porque o banheiro dele é bom, é no porcelanato, porque as paredes dele são bem pintadinhas. Eu orava também dizendo assim: Senhor, eu te agradeço porque tem uma sacada e a Meg fica na sacada olhando a rua e ela adora ficar olhando a rua. Gente, desse jeito eu orava lá na outra casa. É tanto que no dia que eu entrei nesse apartamento aqui, na hora que eu vi ele, eu disse: é esse o apartamento. Eu tinha certeza que era esse apartamento. E ele não tava de paredes pintadas assim, entendeu? Mas foi pintado. Gente, os banheiros daqui são no porcelanato. Do jeitinho que eu orei, agradecendo, trazendo a existência antes mesmo de existir. Outra coisinha que eu quero compartilhar com vocês é que eu nunca fui muito de escrever. Eu, na verdade, tinha preguiça de escrever, inclusive o caderninho aqui é uma preguiçazinha. Fazer o caderno da gratidão. Essa prática, essa técnica, ela não é minha. A internet está cheia dessa técnica, muita gente aplica essa técnica, que se chama caderno da gratidão. Nesse caderno da gratidão, gente, eu escrevo praticamente todos os dias, de forma quase que religiosa. Eu escrevo aqui as minhas orações diárias, meus agradecimentos diários. Eu coloco aqui gratidão, né? E aqui eu escrevo porque eu sou grato, 10 coisas de porque eu sou grato. Gente, isso também é explicado pela neurociência. No canal no YouTube aqui no YouTube tem um canal chamado Neurovox. Eu recomendo ele é de um neurocientista e ele fala para você escrever 10 motivos todos os dias porque você é grato. E eu faço isso usando o caderno da gratidão. Aqui eu escrevo coisas corriqueiras, por exemplo, eu escrevo tipo gratidão porque eu posso ouvir os passarinhos cantarem. Os passarinhos sempre vêm cantar aqui, bem pertinho da minha porta, da minha janela aqui, da minha sacada. E eu escrevo aqui: Senhor, gratidão, porque hoje os pássaros acordaram cantando, animados. Eu sou grata, se está chovendo pela chuva. E aí eu coloco aqui: eu amo a chuva, eu amo dias chuvosos, eu tenho... E aí eu vou deixando as coisas me levarem e eu vou descrevendo aqui tudo. E escrevo algumas outras coisas e à medida que eu vou escrevendo aqui as coisas que já estão acontecendo comigo, eu também escrevo aqui coisas que ainda não aconteceram comigo. Eu escrevo aqui, por exemplo, o meu apartamento, esse apartamento onde eu moro, eu escrevi ele no outro caderno que eu já guardei, tá guardado outro caderno que já ficou cheio. Eu escrevi nele antes de eu vir para morar nesse apartamento, eu escrevi no caderno da gratidão,
falando do apartamento. Senhor, eu te agradeço pelo meu apartamento, porque ele é lindo, porque cabe no meu bolso, porque eu tenho condições de pagar. Todas as vezes que eu pago a minha conta de energia, gente, eu digo, Senhor, obrigada porque eu paguei a minha conta de energia. Quando eu vou tomar banho, a água tá caindo, eu digo, Senhor, obrigada porque o homem fez a água encanada. E eu não preciso tomar banho no rio. Gente, quando eu vou lavar roupa na minha máquina, eu digo, máquina querida, eu te amo, minha máquina, porque você é tão maravilhosa, você é minha amiga, você é especial, você me ajuda, você facilita a minha vida. Eu agradeço a minha geladeira, porque gelam as minhas coisas. Então, hoje, eu aprendi esse ato de agradecer por todas as coisas. Eu agradeço porque eu tenho dom, eu posso ouvir, eu posso enxergar, entendeu? Mas tu usa óculos, tu tem quase 5 graus no olho. Cara, eu agradeço porque existe oftalmologista que estudou as anomalias do olho e pode criar um óculos, gente. E eu posso comprar. Então eu sou muito grata por isso. Tem gente que pergunta quanto que custa o meu aluguel e diz assim, mas o seu aluguel é caro. Não, gente, meu aluguel não é caro. O meu aluguel me dá conforto. Esse dinheiro que eu pago por esse aluguel é num lugar legal, é num lugar confortável, é num lugar seguro, é num lugar limpo. Então, quando eu vou no supermercado, que eu digo que eu vou lá, que as coisas aumentaram o preço, eu não saio de lá reclamando que as coisas estão caras. Eu deixei isso de lado. Quando eu vou no supermercado, que eu chego com umas coisas, por menos que elas sejam, eu chego dizendo assim, obrigada, meu Deus, porque eu pude comprar essas coisas. Senhor, eu sou grata. Eu sou grata porque eu posso comprar, eu sou grata porque eu tenho, eu sou grata porque eu posso comer, eu sou grata porque eu posso respirar, eu sou grata porque eu sou livre. Eu amo hoje fazer isso, gente. Eu vou no meu trabalho a pé e eu vou agradecendo porque eu posso andar. Isso não significa que eu não vou ter um carro um dia, mas eu agradeço porque eu posso andar. Quando o sol tá muito quente, eu agradeço porque, apesar do sol estar quente, eu posso ir e vir. Eu posso ter a oportunidade de sair ou não do sol, enquanto outras pessoas não podem nem se locomover para pegar um sol visitada. Mas eu quero pedir para você, bonitos e bonitas, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo. Comenta aqui embaixo como que você lida com a gratidão, como que é isso na sua vida, como que é o ato de agradecer pra você, tá bom? Beijo, bonitas e bonitas. Tchau!